Meus amados, me permita falar mais um pouquinho aqui, rapidinho, tá? Não quero comparar a gente com outras denominações, ou com outras pessoas, ou com outros grupos de pessoas. Mas eu tenho que falar para vocês uma coisa interessante, tá? Quando se fala para crescer, né, na largura, na altura, no comprimento e na profundidade, tá certo? Isso, por um lado, quando eu vejo alguns grupos de pessoas exímios nadadores de superfície e nadam muito mais rápido do que eu, tá? E são exímios mesmo, tá? E eu vejo o nosso pequeno grupo, são exímios mergulhadores de profundidade em Cristo Jesus. Cara, essas palavras que saem da boca de um ou de outro, ou de uma ou de outra, né, cara, isso é fantástico. Tá realmente dando a característica do nosso grupo. Nós não somos exímios nadadores, tá? Somos exímios mergulhadores, entendeu? E o fôlego de Cristo que habita em nós, caramba, não precisamos nem de botijão de oxigênio, nada. É só mergulhar em Cristo Jesus que você vai aprender a respirar debaixo d'água. Porque essa água é Cristo, né? Então, em Cristo nós vamos saber respirar Cristo. E vamos sobreviver em Cristo. Tá? Isso, para mim, tem que ser a nossa referência. Tá? Eles estão nadando com Cristo, entendeu? E são exímios nadadores com Cristo, entendeu? E nós estamos aprendendo, né, de uma maneira até espontânea, como uma criança, né? Porque a gente está crendo dessa forma, né? A maior decepção da minha vida é quando eu aprendi que Papai Noel não existia, entendeu? Eu acreditava, caramba. Tava lá aquele meninão de 6 anos de idade acreditando aí do Papai Noel e não fazia pergunta, não fazia nada, porque eu cria daquela forma. Aí quando meus irmãos me explicaram que não existia, né? Ou seja, é uma decepção de criança, mas estou tentando mostrar para vocês o seguinte, o que é o poder do crer. Né? Eu não contestava como é que ele ia fazer para poder descer pela chaminé, lá em casa nem tinha chaminé, né? Então, e aqueles negócios todinho lá, mas, como diz, uma fantasia, né? E a gente acreditava naquilo, e aquilo passava, né, por crer, né? A gente achava que acontecia de fato. Né? Agora passou-se o tempo, e o verbo crer, né, tomou um significado extremamente forte em nossas vidas. A gente está vendo claramente, né, que vendo nós somos transformados conforme ele é. A gente está vendo isso acontecer em nossas vidas. Tá? E se você crê que ele é o enviado de El Elyon, né, se você crê que ele realmente derramou o seu sangue pelos seus pecados, os seus pecados não existem mais, entendeu? Ele e o seu Pai irão até nós e farão em nós morada. Eita! Eita! Entendeu? Aí a gente fala, caramba, se Cristo está em mim, por que eu tenho que morrer? Né? Começou um nível de contestação de várias verdades, né, entre aspas, que o ser humano sempre fala. Né? E que a gente está vendo que não são verdades divinas, são verdades humanas. Tá? E para aqueles que são exímios nadadores, pode ainda que sejam a continuação de como sendo uma verdade. Mas nunca foi de Deus. Né? Porque é bem claro, o que Jesus falou? O que Cristo Jesus falou? Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Percebe? Como é que a pessoa não consegue enxergar isso? Entende? Então, estou falando aqui agora, eu posso não morrer. Eu tenho medo da eternidade, entendeu? Agora, eu posso não morrer. Porque o Deus que habita em mim já falou bem claro. Eu vim para que você tenha vida, Ronaldo. E vida em abundância. Tá certo? Então não tem necessidade do teu corpo entrar na corrupção,
Porque está escrito lá que o corruptível que eu sou será revestido de incorruptibilidade, ou seja, é um trabalho interno e um trabalho externo. O trabalho interno, eu não abro mão dele, que já aconteceu e acontece em minha vida. O trabalho externo eu estou executando em Cristo Jesus. Também, entendeu? Mas esse é o selo, né, da filiação. Qual é o selo da filiação? Né? A salvação do nosso corpo. Esse é o selo da adoção de filhos. Entendeu? E tem corpos que não irão passar pela corrupção da morte, e tem corpos que irão ser, né, recompostos ao ser humano que descansou em Deus, que dormiu em Deus, né? E corpos espirituais, que nem Cristo fala, né? Agora, os nossos corpos mortais podem sim ser revestidos de imortalidade, porque a imortalidade que é Cristo já habita em nós, pela profundidade do que nós estamos andando em Cristo. Posso escutar um amém aí? Alguém abrir o microfone e falar um amém nisso ou não? Amém ou não? Você falou que se decepcionou quando descobriu que Papai Noel não existia. Eu também sofri uma grande decepção quando eu criei que o céu não era como estava no Apocalipse. Porque na minha cabeça era lindo daquele jeito, ruas de ouro, de cristal, tinha um rio no meio, e era tudo tão lindo, e Deus em algum lugar sentado. Aí eu via Deus como um homem branco, assim, de barba grande, vestido. Ronaldo. E a gente ia passear ali naquele céu tão lindo. E quando Benedito tentou tirar, era como uma ilusão da minha cabeça, eu fiquei com muita raiva dele. Eu disse, pois se não tem o céu, eu não quero mais. Para onde é que eu vou, então? Eu disse, minha filha, o céu é espiritual. Foi muito difícil para mim entender as coisas espirituais, porque eu via muito tudo no natural. Eu sempre tinha muitas fantasias na minha cabeça. Como também dizer que Cristo, ele dizer, Cristo não existe, esse Cristo que você vai ver descer, não. Cristo vai estar em nós. Foi difícil, não foi fácil ver Cristo no outro. Hoje eu já entendo, já tenho muito, amadureci muito, graças a Deus, mas era muito difícil para mim entender, porque eu fui criada num mundo de fantasias. Eu fantasiava muitas coisas. E é muito difícil, né? Quando a gente... Foi uma decepção muito grande. Às vezes eu ainda fico pensando, se realmente não tem o céu lá, em algum lugar, com ouro de ouro, de cristal. Às vezes ainda pensa. Lourdinha no País das Maravilhas. Não, mas é muito difícil quando a gente crê numa coisa que é uma mentira, né? E para tirar da mente não fica fácil. Não é fácil. Mas é muito importante substituir, meu, né? Porque o medo é um sentimento ruim. Mas agora, dessa forma que a gente está falando, a gente está dando um novo sentido ao medo, né? Partindo do pressuposto do temor, né? Temor de Deus é o princípio da sabedoria. Olha, você vê que coisa fantástica, né? Agora, isso para quem não tem intimidade, porque o Anselmo eu sei que é meio oreudo, né? Quando é pequenininho, devia ter... Ele tinha medo da senhora, irmã Nurdinha? Ela não, mas da Havaiana dela tinha. Da Havaiana. Da pontaria dela tinha, da pontaria. Do drone dela. Agora, o que acontece? Tenho certeza também que, além do medo, tinha amor, tinha alegria, né? Tinha aconchego, né, de mãe, tinha colo de mãe, né? Ô, mãe, fulano me bateu, né? Ia chegar lá para a mãe e a mãe abraçava. Não, coitadinho, né? Não sei o quê, pode deixar, vou puxar a orelha daquele teu inimiguinho lá, né? Aquele amiguinho que virou inimigo, né? Era a irmã. Oi? O inimigo era a irmã, era ali. Então,
Mas a gente cresceu. Olha que coisa bacana. A gente amadureceu, a gente se aprofundou, viramos exímios mergulhadores em Cristo Jesus. O trabalho interno nós estamos fazendo com muita propriedade. Nós estamos deixando de fazer, que o Espírito de Cristo em nós está completando essa obra, né? E nós já estamos tendo discernimento do revestimento de Cristo. Nós estamos permitindo que o Espírito de Cristo também trabalhe por fora da gente. Eita! Nada nos será impossível, né? É um mistério que não é mistério mais para nós gentios. Ou seja, as obras maiores fazem sentido hoje, porque nós sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores, né? E tudo aquilo que a gente se determinar a fazer em Cristo vai acontecer, vai se estabelecer. Ele em nós, né? E a gente está verbalizando essa situação. Nada nos será impossível. Vocês concordam? Amém. Então, meus irmãos, é isso aí, tá? Bênçãos do Altíssimo, bênçãos de Cristo Jesus. Olha, o trabalho interior permita que Cristo complete a obra no teu íntimo, no teu interior. Permita que ele complete, tá certo? Agora, além do trabalho interior que Cristo tem feito em você, tá? Se abra para o trabalho exterior. Se abra para o revestimento da natureza de Cristo. Se abra para a transformação do corruptível em incorruptibilidade por sufocamento. Ou seja, a incorruptibilidade de Cristo te envolve e mata a tua corruptibilidade. Olha bem, mata o que está te matando. Olha, né? Dá medo, né? Eu estou medroso com esse negócio de imortalidade aqui. Estou com medão tremendo. Agora, o que acontece, meus queridos, meus amados? Tá? É bíblico, está escrito na palavra. Até que seja tragada a morte pelo quê? Pela vida. Tragada. O que é tragada? Ó, a vida tragou a morte, engoliu a morte. Cadê agora a morte? Onde é que está a tua morte? Traz, ô morte. Cadê a tua vitória? Eu vou falar da roça, onde é que está a tua morte? Né? Olha bem. Olha o que está acontecendo. Olha aqui a coragem que vocês estão tendo. Olha a ousadia. Não é arrogância não, viu, gente? Isso é ousadia. Em Cristo. Tamanha a convicção que você tem, que você está realmente em Cristo Jesus. O teu discernimento que você já existia com Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Caramba, isso é fantástico, gente. Não tem por que morrer, não existe. Agora, tem sim, né? Negociar com Cristo Jesus. Olha, o Senhor agora é o Senhor da morte. O Senhor agora é o Senhor do inferno. Então eu quero me relacionar, porque o Senhor venceu a morte e venceu o inferno. Elas são agora, né, a seu serviço, tanto a morte quanto o inferno. Cristo, o Senhor vê necessidade de eu passar pela morte? Você tem essa ousadia de perguntar para Cristo? Eu estou perguntando, cara. Tem necessidade de eu passar por isso? Agora, se também o senhor achar que falar que tem necessidade, então tá bom, paciência. Né? Mas uma coisa é certa. O Senhor me deu o espírito de ousadia para eu declarar essa situação. O Senhor que eu sirvo, Cristo que eu sirvo, né, que está em mim, me fez nova criatura. Então, se o Senhor quiser, eu posso não morrer. E isso vai redundar em honra e glória para o seu nome. Você pode crer assim junto comigo, meu irmão, minha irmã? Amém, amém. Entendeu? Amém. Então vai acontecer, canal. Vai acontecer. Tamanha a profundidade, tamanha é a intimidade com Cristo Jesus. Tragada foi a morte pela vida. Estou falando alguma bobeira? Estou falando alguma coisa que é ruim? Estou falando alguma coisa que é impossível? Que bom que é impossível ao homem. O Deus que nós servimos é Deus dos impossíveis, entendeu?
é o Criador, é o que te fez. Então, se ele te fez, ele pode te livrar da morte com muita facilidade, se ele quiser. Né? Redundando para a honra e glória do nome dele, caramba, já pensou, Anselmo? Você lá com 278 anos de idade e um meninão ainda. Ô, benção. E a Emília olhando para você ainda meio com 200 não sei quanto, né? Não pode nem falar, né, Emília, a idade. Né? E fazer, esse é meu meninão mesmo aí, ó o meu garotão. A boquinha, Como é que é? Tá dizendo bem, velho, agarrado no bengala, não, de jeito nenhum. É bênção, gente. Nós temos que crer nessas coisas. Uma coisa que eu aprendi também aí, se o homem vê, ele faz. Se o homem olhar, ele faz. Entendeu? Então, se o homem perceber e raciocinar, ele faz. Agora, e o Deus que nós servimos? Vocês têm alguma dúvida que ele faz? Claro que não. Né? E ele já falou. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Ele não está falando da vida depois da morte, não é isso que ele está falando. Ele está falando para os ousados. Né? Ele não está falando para nadador de superfície, ele está falando para mergulhador que mergulha nele. Entendeu? E tem mais que habitam no esconderijo do Altíssimo, né? Pode falar, Anselmo. Tem mais uma questão aí bem interessante aqui no nosso meio, né? Porque tem aquele cabo que nem veio, mas faz cada coisa, mano. Como é que é? Não entendi. Tem um negócio interessante no nosso meio, tem um cabo que nem veio, mas faz cada coisa. É que você falou que você falou que os nossos olhos veem, né? Aí tem um cabo no nosso meio que nem vê, nem enxerga, mas faz. Ah, sim, agora que eu estou entendendo. Os olhos. Quando abre a boca, ai de nós. Com certeza.